Olá, gente boa! Tudo bem com vocês? Estamos de volta, galera, com mais essa videoaula e hoje nós iremos aprender de uma vez por todas sobre como utilizar as aspas duplas no Excel. Então, desde já, fortalece esse vídeo com o teu like, compartilha com os teus amigos e se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative aí as tuas notificações para que você seja sinalizado toda vez que nós lançarmos um conteúdo novo. Então, dito isto, vamos planilhar. Pessoal, é uma dúvida comum sobre a utilização das aspas duplas quando se trata de fórmulas. Até tem aqui dois pontos que eu sinalizo. Utiliza-se aspas duplas, quando estamos trabalhando com função ou fórmulas e um ou mais dos argumentos é do tipo texto. Vou explicar isso aqui, o que é texto e o que não é. O motivo, o segundo ponto, é para que a função ou a fórmula não venha entender que estamos tentando acionar uma outra função ou uma outra fórmula. Vamos aqui no exemplo para que isso fique bem claro, tá? Aqui eu tenho, gente, um intervalo que tem lá pacientes, consulta e data. Isso aqui não é uma tabela. E se você não entendeu porque eu chamei de intervalo não de tabela, vou deixar aqui no card acima um vídeo onde a gente explica a diferença de uma tabela e de um intervalo e qual a vantagem de ter uma tabela aqui no Excel. Bom, tá aqui no card acima. Finalizando esse vídeo, você vai lá, já pega aí o macete de uma tabela e o intervalo. Aqui eu tenho novamente, recapitulando, um intervalo que tem pacientes, consulta e a data dessa consulta. O que eu quero fazer é preencher aqui qual é a data que esses pacientes serão atendidos. Quando aqui for hoje, eu quero que ele traga a data de hoje. Quando for amanhã, a data de amanhã. Para isso, vamos utilizar a função C. A função C nós utilizamos em nossa última videoaula postada aqui no YouTube. Se você não pegou, se você não viu, se não sabe utilizar, ela vai ficar disponível aqui no card acima, para que você possa também se atualizar e entender como funciona a função C. Nesse vídeo, irei apenas utilizar, não irei explicar a lógica por trás dela. Pessoal, vou utilizar aqui a função C. Para isso, nós temos que acionar com a igualdade. Toda função ela é acionada quando nós damos aqui a igualdade. O prefixo é igualdade. Igualdade eu vou chamar aqui a função C. Então, igual C, dou um tab. Ele me pega um teste lógico. Vou clicar aqui no C8, porque eu quero fazer o seguinte. Quando aqui for igual hoje, Então, quando o termo aqui for hoje, eu quero trazer a data de hoje. Quando for amanhã, a data de amanhã. Só que, note que quando é texto, aqui é um texto hoje, eu dou um F9, o Excel ele já coloca, por padrão, já coloca aspas duplas. Porque é uma função, porque é um termo do tipo texto. Vou dar um S que vou sair da função e vou digitar um número qualquer, bem aleatório mesmo. E vou fazer esse mesmo processo, igual C, tab, clico aqui C8, seleciono a referência da minha fórmula, da minha célula, dou um F9, ele trouxe a função, ele trouxe aqui o conteúdo da minha célula sem aspas duplas nenhuma. Por quê? Porque nesse caso, eu não tenho nenhum caractere que não seja representado dentro de um número. Se eu colocar aqui, por exemplo, gente, vírgula 01. Aqui ainda não é texto, mesmo que a gente utilize texto em vírgula, mas texto a gente coloca para separar as casas decimais. Então, se isso aqui, seleciono e vou revelar o que tem dentro lá da minha célula C8. Ele traz sim aspas duplas, como você está vendo. Agora, se ele vier acompanhado de qualquer caractere que ele não seja atribuído dentro de um número, sei lá, um asterisco, por exemplo, aqui não é mais uma informação numérica. Igual C, clico aqui, seleciono e dou um F9. Olha só, ele acrescentou as aspas duplas para trazer a informação que está aqui dentro da C8. Então, quando é número, não tenho preocupação de colocar aspas duplas. Mas quando for texto, eu preciso colocar aspas duplas. Você vai entender o porquê disso.
trazer aqui de volta, igual se, clico aqui, novamente, ó, hoje, com aspas duplas. Se o conteúdo que está aqui no C8 for igual a hoje, aqui, gente, eu não coloquei aspas duplas. Eu sou obrigado a colocar porque eu não quero comparar com nenhuma função. Eu quero trazer aqui o termo hoje. Só que, por falta das aspas duplas, quando eu digito uma letra H, ele vai listar para mim todas as funções que tem a letra H no início. Hoje. Só que tem uma função que tem até nome hoje. Mas eu não quero essa função. Eu quero trazer o texto hoje. E nós caímos aqui, pessoal, ó. Deixa eu dar um ESC aqui. No início. O motivo é para quê? Para a fórmula ou função não entender que estamos tentando acionar uma outra função. Eu não quero comparar isso aqui com a função hoje. Eu quero trazer o texto hoje. Para isto eu coloco aspas duplas aqui e aqui. Aí sim, eu não estou mais fazendo referência ou tentando fazer referência a uma função. Se eu colocar aqui U, ele vai trazer tudo que começa com a letra U. P, tudo que começa com a letra P. Eu estou listando porque não está com o prefixo aqui de aspas duplas. Letra F. Letra V. Então você observa aqui, quando eu estou trabalhando com uma função e quero trazer um termo que é um texto, eu preciso colocar aspas duplas, senão ele vai listar para mim, ó, isso daqui, uma lista de funções, porque ele entende que eu estou tentando colocar uma função dentro da outra. Quando eu coloco aqui aspas duplas, digito qualquer letra, você observa que não tem mais aquela lista, ó, P, não tem. Por que não tem? Porque eu não estou mais tentando digitar, acionar uma função. Eu estou digitando um texto livremente. Hoje. E vamos seguir aqui. Se a comparação disso aqui for uma verdade, ele vai cair nesse argumento aqui, ó. Se for verdadeiro. Se for, é que aqui eu trago a função hoje. A função hoje, ela não tem argumento. Ela não tem parâmetros para poder passar para ela. Neste caso, eu, ó, apenas abro e fecho o meu parêntese. Ela, por padrão, já puxa a data atual do sistema. Ela só faz isso. Ponto e vírgula. Caso não seja hoje, se eu digitar aqui amanhã, não existe uma função chamada amanhã. Então, como é que eu faço para trazer o dia de amanhã? Eu vou trazer novamente a função hoje, abro, fecho parêntese e somo mais um. Automaticamente, então vai ser o dia de hoje mais um. Aí vai ser o dia seguinte. Como é hoje, ele caiu no argumento de verdade. Neste aqui trouxe 26. Dá um clique duplo. Tudo que foi o que amanhã, ele caiu no segundo argumento. Trazendo o que? Trazendo essa parte aqui. Hoje mais um dia. Que é o dia seguinte. E se você observar C9, eu seleciono aqui a célula, a referência da célula C9, do F9, ó. Do F9 ele revela aqui o dia. Nesse caso é amanhã. E note que como é texto, aspas duplas. Para ficar bem claro também, gente, essa questão, eu vou chegar aqui e vou apagar. Digamos que a pessoa achou que ela pode escrever o termo hoje sem aspas duplas. E quando ela dá um Enter, vai acontecer esse erro chamado hashtag nome. Esse erro, ele sinaliza quando nós tentamos digitar uma função dentro da outra, ou até mesmo a função em si, e ela não foi digitada corretamente. O Excel fala, ó, tem um erro de nome aí. Tem uma função que está com algum termo errado. Ou faltou uma letra, ou tem uma letra demais. Dá uma verificada aí para ver onde você errou. Aí você abre a função e fala, poxa, mas está certo, a função C, a função hoje está corretamente aqui, mas não está. Por quê? Aqui não está entre aspas duplas. Ele entendeu que você estava tentando acionar uma função hoje, e não colocou ela da forma correta, que é abrir e fechar. Só que isso aqui, mesmo que eu digite qualquer coisa maluca aqui, ó, ele vai tentar pegar
isso daqui e vai verificar que não tem na lista de funções. E vai dizer, ó, tá incorreto alguma coisa ainda. Se eu quiser que isso aqui seja um texto, pessoal, aspas duplas, aí tudo é resolvido, tá bom? Então, como o termo aqui não é igual a hoje, ele caiu no argumento aqui, ó, falso, e trouxe dia 27. Ou, melhor dizendo, como o texto aqui, ó, hoje não é igual a isso aqui, ele caiu na condição falsa. Vamos corrigir isso aqui e colocar hoje normalmente, para que ele entenda que eu não estou fazendo uso de função, mas de um texto chamado hoje. E se eu pegar isso aqui e colocar aspas duplas no início e no final, você vai observar que ele vai fazer o que? Ele vai trazer agora o termo hoje, abre e fecha parênteses, ou o termo hoje, abre e fecha parênteses, e o texto aqui, né? Mais, sinal de mais e o número 1. Porque eu coloquei aspas duplas no argumento, iniciando e finalizando o termo. O que não é, nesse caso, não é o que eu quero. Eu quero trazer exatamente essa função hoje aí. Ele faz pra gente. Outro detalhe. Eu falei que se a gente digitar qualquer função, ele vai trazer isso. Vou dar um exemplo aqui, ó. Existe a função soma. Mas digamos que a pessoa, ela... tem a função de somar. Então eu vou utilizar a fórmula somar. Somar nem existe. Existe a função chamada somar produto. Mas a pessoa chega lá a somar 1,5. Quanto é que vai dar aqui? O erro do hashtag nome. Por quê? Porque eu digitei algo incorreto. Que nesse caso foi acrescentar uma letra aqui, que foi o R. Quando eu digito corretamente, que é soma, ele faz o cálculo aqui pra gente. Vou apagar isso aqui. E vou fazer, pessoal, novamente, para ficar mais claro ainda, essa função C aqui pela barra de fórmula, utilizando esse fx aqui, ó. Clico no fx, caiu nessa janela, vou dar um zoom aqui. Como eu estava já utilizando aqui, né, ele já cai aqui onde eu estava no lógico, mas para você ficar aqui em tudo, para facilitar, você vem aqui, ó, clica, lógico, escolhe a função C aqui embaixo, C, ok. Já estou com os argumentos da função. Qual é o teste lógico? O teste lógico é o seguinte, nesse caso aqui, pessoal, não coloque igualdade nem nada, só mesmo os argumentos, cada um seu espaço adequado para a função funcionar. Qual é a lógica? Se o conteúdo que está aqui, ele já até converteu aqui, ó, isso aqui é um texto, então coloca aí parêntese nele. Foi igual ao que? Se isso aqui foi igual a hoje, se eu abrir e fechar aqui, pessoal, e pular para o segundo argumento, já deu aquele erro de hashtag nome. Por quê? Porque, ó, preciso colocar aspas duplas. Aí sim, ele já até verificou que o que está aqui é igual ao que está aqui hoje. E teste lógico, ele não faz distinção de letras maiúsculas e minúsculas. Nesse caso aqui, mesmo o H sendo maiúsculo, ele consegue entender que é igual aqui. Ele até já calculou, ó, mesmo da gente finalizar e dar o enter lá. Já foi calculado. É verdade isso aqui. Se for verdadeiro, hoje, abre e fecho. Trouxe aqui que isso aqui é volátil. Por que é volátil? Porque a função hoje, quando abre minha pasta de trabalho, ele puxa a data atual. Hoje, nesse caso, são 26/11, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Quando for amanhã, assim que eu abrir a pasta de trabalho, ele vai pegar o dia atual, 27. Aí vai seguindo. Por isso ela aqui deu como volátil. Novamente, hoje, abre e fecho, mais 1. Também aqui é volátil. Agora, se eu pegar aqui, pessoal, colocar aspas duplas, iniciando e finalizando, ele trouxe o texto, ó, hoje mais 1. Então, funciona da mesma forma, mas aqui até ficou mais claro para você. Se eu der um Enter, nós caímos aqui no mesmo resultado. Dou um clique duplo, ele replicou a lógica para todo mundo. E outra coisa, lembra que eu falei que quando é número, eu não preciso colocar aspas duplas, porque não existe nenhuma função do Excel igual que quando eu clico, qualquer número ele tenha no início, no meio e no fim. Não tem. Quando eu coloco igual, eu coloco uma letra, ele vai listando para mim. Mas como não existe números dentro de qualquer fórmula do Excel até a data de hoje, até então não tem. Então quando você digitar lá um número, ele não tenta buscar uma fórmula, porque não existe fórmula com número. Mas quando eu digito uma letra, ele tenta buscar.
Por esse motivo, se for o caso, ó, posso colocar até meu nome aqui, Matheus Nunes. Mas eu tenho que colocar entre aspas duplas. Então ele vai pegar o que? Despejar isso aqui na fórmula. Que seria a mesma coisa, né, pessoal? Na célula. Mesma coisa de digitar. Mas se eu quiser juntar esse nome com outra função, é assim que eu tenho que fazer. Igual, coloco lá aspas duplas e faço lá o que eu quiser. Se eu esquecer de colocar aspas duplas aqui, ó, novamente, ó, não existe isso aqui como função. Beleza? Então acredito que eu tenha deixado bem explicado, mas caso você ainda tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui no nosso comentário o que você não entendeu, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Então hoje ficamos por aqui e aguardo você na nossa próxima videoaula. Valeu!